convidar os irmãos a abrir a nossa Bíblia, abrir o nosso manual de vida. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Em Atos, Atos capítulo de número 8, amém? Atos capítulo de número 8, aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Atos número capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 26, amém? Atos capítulo número 8, a partir do versículo de número 26. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ver o que diz a palavra. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui hoje, como o pastor já disse, numa campanha, de 12 meses de clamor, para 12 meses de bênção. Já estamos aí hoje, mês de novembro. Então, às vezes a gente fica pensando, eu comentava isso na igreja semana passada, quando chega o finalzinho de dezembro, as pessoas já estão preocupadas com o ano novo. Então as pessoas, você vai falar com elas, você vai comentar alguma coisa com as pessoas, e elas falam: não, agora o meu projeto é para o ano que vem. O ano que vem vai ser diferente na minha vida, o ano que vem eu vou mudar, e o ano que vem vai ser tudo novo na minha vida. E às vezes as pessoas estão falando isso há 10 anos atrás, e está entrando ano novo, e está entrando ano novo, e nós não mudamos, nós ficamos do mesmo jeito. Porque na realidade, irmãos, o ano não muda. O ano ele tem 12 meses, a semana tem, o mês tem 4 semanas, tem 5 semanas. O ano é a mesma coisa. O que vai fazer a diferença nesse ano que nós estamos começando é a minha atitude e a sua atitude. Se nós não tomarmos uma atitude, se nós não obedecermos o que diz a palavra, 2014 acaba e nós não fizemos nada de diferente. Então nós precisamos fazer a diferença. Eu falo que maravilha, uma igreja cheia, uma igreja lotada, uma igreja que está aqui buscando, uma igreja que está aqui clamando, que colocou o seu propósito, fez o seu propósito de vida, mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale contigo,
para que assim que terminar essa campanha, as pessoas não deixem de frequentar a igreja. Aleluia. Eu falo que as pessoas começam a receber as bênçãos e começam a se afastar de Deus. Elas começam a receber as bênçãos e começam a se afastar de Deus. Você começa em janeiro, a igreja está cheia, e a pessoa está clamando, fevereiro já diminuiu, março diminuiu, quando vai chegando em dezembro, você vê que muitas pessoas que começaram o projeto de vida lá no início, não terminaram. Por quê? Porque às vezes fizeram como aqueles 10 leprosos. Pediram, mestre, se quiseres, pode nos tornar limpos. E foram tornados limpos, mas foram embora. Dos 10, apenas um voltou para agradecer a Deus. Então que nós possamos entender que Deus, Ele pode nos abençoar e vai abrir as comportas do céu e vai derramar nas nossas vidas bênçãos sem medidas. Mas quando você reconhecer, quando você for grato, quando você reconhecer que Deus é tudo na tua vida, você vai ver que Ele vai te abençoar cada vez mais. Você vai andar para a rua, você vai andar no seu trabalho, aonde você estiver, e as pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero ser abençoado como aquele homem, eu quero ser abençoado como aquela mulher, eu quero ser abençoado, eu quero que Deus mude a minha vida, a minha história, como Deus mudou daquele homem. Mas nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. Vamos hoje, primeiro mês do ano 2014, de janeiro. Você já parou para pensar que dia é hoje? Hoje é dia 25 de janeiro. Se você analisar, o mês de janeiro já acabou. E eu te pergunto, o que você fez de novo? O que você mudou na tua vida nesses 25 dias de janeiro? Qual a atitude que você tomou nesses 25 dias? Para pensar, reflete aí um minutinho para você ver. Por que eu estou te dizendo isso aí? Porque às vezes nós ficamos esperando, vou esperar para o mês que vem, vou esperar para o ano que vem, e o tempo está passando e nós não estamos fazendo nada. 25 dias foram, um mês já foi embora, daquele ano novo que nós estávamos já esperando no finalzinho de 2013, só nos restam 11 meses. E às vezes não vamos fazer nada. Se você não fizer nada, daqui a pouco é 10 meses, 8 meses, acabou 2014 e nós não fizemos absolutamente nada. Irmãos, para de querer viver lá na frente o futuro. Nós só temos poder sobre a nossa vida hoje, no nosso presente. É hoje que você pode se entregar a Deus, é hoje que você pode fazer a diferença, é hoje que você pode sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo, é hoje que você pode sair daqui uma nova criatura, se você quiser. Agora, eu vou deixar para fazer semana que vem. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem. São duas coisas que nós não conseguimos ter o controle. Não dá. É o nosso passado e o nosso futuro. O passado já foi. E agora pensa em tudo que Deus te deu. Todas as mudanças que Deus te fez nos últimos anos. Pensa um pouquinho aí, há 10 anos atrás, onde você estava numa hora dessa? Sábado, 8h15 da noite, onde você estava? 10 anos atrás. Agora pensa como Deus é maravilhoso. 10 anos depois, onde você está aqui, ó, na casa. Se alguém fosse entregar um panfletinho na tua mão, te imaginasse, xingava. E hoje, olha a mudança que Deus fez na tua vida. Olha a mudança que Deus fez na nossa vida. Nos tirou lá daquele poço, do lamaçal do pecado, e nos colocou aqui hoje na presença dEle. Irmãos, nós não temos poder no futuro, mas eu vou te dizer uma coisa: o nosso presente vai garantir o nosso futuro. Se hoje você plantar, se hoje você semear, se hoje você adorar a Deus, lá na frente você vai ver que a colheita que te espera é uma colheita farta, é uma colheita que as pessoas vão olhar e não vão entender. Por quê? Porque não creem, mas nós cremos que Deus pode transformar as nossas vidas. Nós cremos no Deus maravilhoso, Deus do impossível. Eu gosto quando fala assim, Deus do impossível, porque às vezes a gente às vezes fica duvidando. Você vê que às vezes você comenta alguma coisa com alguém, com um homem, e ele fala para você: não vai dar certo. Imagina, isso aí é impossível de acontecer. Você vai com aquela alegria contar o seu sonho, e a pessoa pega você por pé e te puxa para baixo. Não vai dar certo.
Por quê? Porque ainda estão vendo as coisas com os olhos carnais. Mas quando você aprender a enxergar com os olhos espirituais, você vai ver que Deus tem coisas grandes para você. Amém? Você vai ver que tudo isso que o homem fala que não vai dar certo é coisa do homem. Porque a palavra impossível é do homem. De Deus é possível. Pode transformar a nossa vida. Aquilo que eu falei, isso não dá certo. Isso é impossível. Isso é coisa do homem. Porque o nosso Deus é possível. Ele muda a nossa história. Ele transforma. Ele faz o que Ele quiser. Mas nós precisamos nos entregar e abrir o nosso coração. Aqui a palavra de Deus fala de Felipe. Felipe estava em Jerusalém. E ali ele estava pregando. E ali ele estava sendo usado grandemente. E ali ele anunciava o Evangelho. E de repente o anjo do Senhor chega até Felipe e diz a ele: vai para Gaza. Pega a estrada que vai para o deserto e vai para Gaza. E Felipe faz o quê? Felipe vai. Às vezes, irmãos, nós ficamos desconfiados quando Deus nos dá uma direção e você fala assim: nossa, mas eu estou aqui em Jerusalém, eu estou pregando o Evangelho, aqui tem muitas pessoas para serem ganhas, eu tenho muitas almas para ganhar para Deus aqui. E de repente o Espírito Santo de Deus toca e fala para você: vai por essa estrada deserta. E você fala: Deus, o que eu vou fazer nessa estrada deserta? Felipe não questionou, Felipe obedeceu. Felipe obedeceu. Às vezes, irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo. Às vezes dentro da nossa casa está tudo bom, está tudo maravilhoso, dentro de casa está tudo certo. Mas se você olhar às vezes o vizinho, o irmão da igreja, o irmão de sangue, que seja um amigo, às vezes ele está lá no deserto. E se você realmente resolveu servir a Deus e apresentar as boas novas de Deus, você vai ter que sair da tua zona de conforto e pegar aquela estrada que dá até o deserto. E Felipe foi, e o que acontece lá? Ele encontra apenas um homem, um etíope, um eunuco, que era ali superintendente do tesouro daquela rainha, da rainha de Candace. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele voltava porque ele tinha ido para a adoração, ele tinha ido adorar. Irmãos, um homem que possivelmente ninguém nunca tinha falado para ele de Jesus, ninguém tinha apresentado a ele o Evangelho, mas esse homem, ele foi atrás, ou seja, esse homem ele deu um passo de fé. Ninguém falou nada para ele, mas ele falou: eu vou lá porque eu quero adorar a Deus. Ele estava voltando da adoração. Esse homem, como eunuco, ele não poderia entrar no templo para adorar. Então, ele deve ter se disfarçado, ele deve ter colocado ali uma roupa diferente, alguma coisa, mas ele entrou no templo correndo o risco de ali ser preso, de ali ser açoitado, mas ele entrou no templo e foi adorar. E aí Felipe para ir pela estrada deserta. E quando Felipe vai pela estrada deserta, Felipe encontra esse homem. Deus nos tira do nosso conforto, Deus nos tira da nossa casa para que nós andemos ali pelo deserto, para irmos apresentar o Evangelho para uma pessoa que seja. Às vezes nós estamos preocupados em pregar para multidões. Nós queremos ganhar multidões. Nós queremos pregar para multidões. E aqui a palavra de Deus diz que Felipe vai e apresenta Jesus para um único homem. Apenas para o homem. E o que me chama a atenção aqui é a obediência de Felipe. Às vezes o Espírito Santo está falando conosco, está nos dando direção e nós estamos questionando. O Espírito Santo está te dizendo: vai por aqui. E você fala: mas ali é deserto, ali não tem ninguém para me evangelizar. Sabe que não pode ser aqui? Porque aqui tem bastante gente. Mas o Espírito Santo está dizendo: não, vai por aqui, vai por aqui. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando nós começarmos a obedecer a palavra de Deus, você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a acontecer naturalmente na tua vida. Por quê? Porque você resolveu seguir a vontade de Deus. Irmãos, não tem receita de bolo. Não dá para chegar aqui e falar para você: anota aí, você vai. É a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, a própria palavra diz, a Bíblia diz que a palavra ela se renova. Então isso aí, a cada dia, ela vai nos transformar
nascemos para adorar a Deus. Amém? Felipe vai, e aqui no versículo de número 9 diz assim, perdão, não sei se virou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Senhor. Agora sim. No versículo de número 27 diz assim, ó, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente dos tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava sentado no teu carro, e lia ali o profeta Isaías. Então quando diz aqui, quando o anjo do Senhor fala para Filipe, ele diz assim, ó, e levantou-se e foi. Ou seja, Filipe não questionou, não falou, mas Jesus, Deus é deserto, o Senhor quer que eu vá para o deserto? Ele apenas obedeceu e foi. E no caminho ele encontra esse homem. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lê? Quantas pessoas estão aí fora, andando, às vezes no deserto, e estão que nem esse homem, que nem esse eunuco. Estão ali, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus, não conhecem o Deus maravilhoso que nós servimos, mas por quê? Porque não tem ninguém que o apresente. Foi o que esse homem, esse eunuco, disse a Filipe, como posso eu entender se ninguém me ensina? Então Filipe precisou sair de lá, da sua mordomia, vamos dizer assim, de Jerusalém, e lá no deserto para ensinar a palavra de Deus para aquele homem. Então, irmãos, nesta noite eu quero te dizer que tem muitas pessoas aí fora vivendo no deserto, tem muitas pessoas aí fora sedentas, esperando que um Filipe da vida aqui, que um Filipe aqui de Deus, vá até ele, apresente a ele Jesus Cristo, e vá até ele e apresente o único que pode mudar a história dele, o único que pode resgatar ele de tudo aquilo que ele está passando e trazer ele para a vitória. Nosso Deus, Ele tem propósito em tudo que acontece na nossa vida. Só que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam muito fácil. Nós não queremos abrir mão, como eu disse aqui, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. É tão bom, né, você estar dentro de casa, você ter água para beber, você ter tudo certinho, tudo ao seu redor, e de repente você tem que sair e ir para o deserto. Quantas pessoas às vezes não são abençoadas, perdem a bênção porque não obedecem a palavra de Deus. Amém? Amém? Às vezes as pessoas estão achando que Deus não me ouve mais, eu estou orando, mas Deus não me responde. Mas por quê? Porque às vezes Deus está te dando uma direção e você está indo para um outro caminho. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós oramos no Pai Nosso e nós dissemos assim no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos uma coisa e queremos fazer de outro jeito. Quantas vezes fazemos algumas coisas sem consultar o Espírito Santo e depois não dá certo e nós acabamos ainda querendo cobrar de Deus? Mas Deus, por que tu permitiu que isso desse errado? Só que se você voltar atrás, sequer você apresentou isso para Deus. Sequer você pediu para Deus para que Ele te abrisse os olhos e te desse direção. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Todo mundo já viu falar aqui no apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um homem entendido, era um homem que conhecia a palavra, um homem que foi criado ali, segundo os maiores da época ali. E esse homem era o maior perseguidor ali daqueles que pregavam a palavra de Deus. Então aqueles que saíam apresentando o Evangelho, ele perseguia, ele ia, ele prendia, ele açoitava, ele castigava, até que um dia ele literalmente caiu do cavalo. Ele estava indo para Damasco, aonde ele ia atrás do povo que estava ali anunciando o Evangelho, e no caminho uma luz aparece para esse homem, uma luz, e esse homem acaba caindo do cavalo, e esse homem fica cego. E a partir do momento que ele fica cego ali, ele ouve uma voz, e diz a ele essa voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a partir desse momento,
esse homem, ele vai para a casa de Judas e ali ele fica em oração por alguns dias, até que um homem chamado Ananias vai até ele e vai orar nesse homem. E esse homem, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Esse homem, ele é batizado. E esse homem passa a ser o maior apóstolo que a Bíblia fala. Esse homem ganhou muitas almas, abriu igreja. Esse homem fez a diferença. Agora, ele só começou a entender o verdadeiro propósito de Deus quando ele parou de enxergar com os seus olhos carnais. Esse homem, ele começou a ser usado a partir do momento que ele ficou cego carnalmente, mas ele abriu os seus olhos espirituais. E nessa noite eu quero te dizer, se você deixar Deus agir na tua vida, você vai começar a enxergar as coisas diferentes. Você vai começar a enxergar com os olhos espirituais. Você vai começar a ver a direção que Deus tem para você. Você vai ver que o caminho que Deus quer que tu siga é o melhor caminho que qualquer alguém te dizer. É o caminho que vai te levar para a vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Na palavra de Deus, irmãos, diz aqui no texto que nós estamos lendo, que Felipe, quando Jesus, quando o Espírito fala, ele diz assim, ele diz o Espírito a Felipe, chega-se e ajunta a este carro. Então aqui o Espírito diz a ele, Felipe nem sabia que ia fazer no deserto, mas ele foi, ele não questionou. E de repente ele está no deserto, ele vê lá um carro, uma carruagem parada e um homem sentado lendo ali, né? E aí o Espírito diz a Felipe, o Espírito diz a Felipe, chega-te e ajunta a esse carro. E olha o que Felipe faz. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Olha como Felipe era determinado. A palavra de Deus diz aqui que o Espírito diz para ele, fala assim, ó, achega-te até esse carro. E Felipe corre. Felipe se apressa. Por quê? Porque Felipe, ele obedece a palavra de Deus. Felipe, ele entende que aquilo ali é a vontade de Deus. E ele chega perto e ele vê que esse homem estava lendo ali o profeta Isaías. E o que esse homem lia? Lia aqui, ó. Em lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Felipe, disse: rogo-te, e quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, ele estava lendo o que a palavra dizia ali em Isaías, falando de Jesus, mas ele não sabia. Ele queria saber se o profeta Isaías estava falando dele mesmo ou se era de algum outro. E a palavra de Deus diz que Felipe não perde a oportunidade. Felipe, no mesmo momento, a partir dali, daquela escritura, Felipe apresenta o Evangelho para esse homem. Olha que maravilha. Às vezes nós perdemos a oportunidade. Quantas vezes você está andando pela rua, o Espírito Santo te incomoda e fala assim, ó, achega-te até tal pessoa. Você fala, não, Jesus. O Espírito Santo, achega-te até tal pessoa. E nós ficamos, contestando, nós ficamos teimando e às vezes nós não vamos, porque às vezes nós estamos tão preocupados. O Espírito Santo fala assim, ó, achega-te até tal pessoa. E você fala, mas eu não tenho nada para dar para essa pessoa. O que eu posso levar para essa pessoa? Olha, nem minha carteira está comigo aqui. O que eu posso apresentar para essa pessoa? Mas nessa noite eu quero te dizer que o mais importante que você pode apresentar para as pessoas está dentro de você. Ele chama o Espírito Santo. Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. E aonde você estiver, o Espírito Santo está contigo. Então nunca fale que você não tem nada para dar para alguém, que você tem o mais importante. Você tem o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que tinha um homem coxo que ficava sentado. Ele era levado na porta de uma igreja no tempo chamado Formosa, e ali ele ficava sentado pedindo esmolas. E a palavra de Deus diz que dois servos de Deus chegam para ir orar. A hora nona e vão orar. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele estica a mão e pede para esse servo, para esses dois servos,
esmola. E esses homens olham para ele e dizem assim: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra desse homem levanta, e esse homem fica curado, irmãos. Irmãos, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter bens, nós podemos ter propriedades, mas nada vai conseguir fazer com que esse homem aleijado se levante. Então, nesse momento, se você chegar para essa pessoa e der para ela um caminhão de dinheiro, não vai fazer a diferença na vida dela, porque ela vai continuar ainda sendo aleijada, ela não vai levantar. Mas eu te digo, você pode não ter dinheiro, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas estão ali passando por uma dificuldade e o Espírito Santo está te dando direção, e às vezes você chega para essa pessoa com uma simples palavra: Jesus te ama. E aquilo vai mudar a história da vida daquela pessoa. Aquilo transforma a vida daquela pessoa. Então nós não precisamos ficar querendo entender o Espírito Santo. Nós não precisamos ficar querendo entender. Nós temos que obedecer. Nós temos que crer. Porque quando Deus te dá a direção, quando o Espírito te dá a direção, irmão do céu, pode ir, porque é esse o melhor caminho que foi nos dado. Às vezes nós acreditamos no que o homem fala, nós acreditamos no Jornal Nacional, nós acreditamos numa notinha que está na revista, nós acreditamos em tantas coisas, e o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, às vezes nós temos dúvida. Às vezes nós ficamos assim: não, mas isso aqui foi o homem que escreveu também. Mas tem uma grande diferença, irmão. Aqui foi o homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que está aqui, tá? Às vezes eu falo: isso aqui contém a palavra de Deus. Não, isso não contém. Isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, para que nós tivéssemos uma referência. Às vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer. A tua resposta está aqui na palavra de Deus. Se você comprar uma televisão, se você comprar um rádio, compra qualquer eletrodoméstico, qualquer eletrônico aí, você vai ver que junto vem um livrinho. Não é que está escrito no livrinho lá? Manual do usuário. Para que serve aquele manual? Para que a gente possa entender como funciona, porque senão não adianta nada. Às vezes tem lá o filho, ele quer agradar a mãe, aí ele vai lá e compra uma máquina de lavar para a mãe de última geração. Isso é bênção, não? Olha os filhos aí, ó. Olha os filhos aí. Então isso é bênção. Ele vai lá e dá uma máquina para a mãe de última geração. Aquela máquina que, se você pedir com jeitinho, você dá um cafezinho. De última geração. Aí ele vai dar aquela máquina para a mãe e fala: mãe, está aqui essa máquina, porque esse tanquinho está muito antigo e tal. E deixa a mãe lá, a mãe abraça, agradece e ele vai embora. Depois de um ano ele volta lá, a máquina que ele deu para a mãe, que é aquela máquina potente, está encostada no canto, encostada no cantinho, e a mãe está usando a maquininha antiga de novo. Aí você vai falar assim: nossa, mas a mãe fez desse jeito? Então, não adianta você dar uma coisa para a pessoa que ela não saiba usar. Não adianta nós querermos viver e querer que as pessoas vivam o que nós vivemos, se nós não ensinarmos, se nós não apresentarmos para ela qual é a maneira certa de fazer. E aqui está o nosso manual do usuário. Está aqui, ó. Tudo que você quiser saber está aqui, ó. Aqui é a palavra de Deus. Aqui contém todas as respostas que você quiser. Tudo que você precisa saber está aqui, ó. Palavra de Deus. Então nós precisamos apresentar o Evangelho, porque às vezes nós queremos que as pessoas mudem. Nossa, fulano não muda, mas nós não vamos até ele apresentar o Evangelho. Nós não vamos apresentar a ele quem pode mudar a vida dele. Nós precisamos ter atitude. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair do comodismo. Precisamos ir a campo mesmo, precisamos ir para o deserto e precisamos apresentar o Evangelho para as pessoas. Irmãos, o tempo é curto, está acabando. Se a gente começar a analisar aí, ó, tá? Os sinais que aconteceriam para anteceder a volta de Jesus já aconteceram. Mas Deus está nos dando mais uma chance. Ele quer dar chance para todos aqueles que ainda não ouviram
ouvindo falar de Jesus, Ele quer dar chance para que essas pessoas sejam resgatadas, mas esses responsáveis em fazer o resgate sou eu, é você, somos nós. O inimigo pode tentar fazer o que ele quiser com a gente, ele pode amarrar os pés, pode amarrar a tua mão, pode dar um laço na tua boca, pode fechar o teu olho, mas ele nunca vai impedir você de adorar a Deus. Nós temos liberdade para isso, nós temos liberdade de adorar e clamar a Deus aonde nós quisermos. E aqui Filipe não perdeu a oportunidade, ele foi, apresentou a palavra de Deus para esse homem. Ele, além de apresentar a palavra de Deus para esse homem, ele ainda batizou esse homem. Um homem que ali estava ali perdido no meio do deserto. Esse homem, ele conhece Jesus Cristo, esse homem, ele conhece o Evangelho, e esse homem, ele é batizado. Amém? Agora eu quero te dizer o mais importante aqui, para a gente finalizar essa palavra. Olha o que diz aqui, no versículo de número 39. E quando saíram da água, olha que coisa maravilhosa, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Irmão, se você cumprir o que Deus quer na tua vida, se você obedecer a palavra de Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele vai te arrebatar, Ele vai levar nós para outros lugares. Nós vamos apresentar o Evangelho. Por quê? Porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas guardadas para aqueles que o adoram, o Espírito e a verdade. Você lembra o que diz? Você lembra, Bíblia? Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que maravilha! Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Irmão, o que Deus tem para mim e para você não é coisa pequena não, não é coisa pequena não, é coisa grande, é coisa firme, é coisa que você vai tomar posse realmente e vai transformar a tua vida. São coisas que nós não sabemos, como diz a palavra, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem guardado para aqueles que adoram. É verdade, irmão, essa noite eu quero declarar, toma posse, você é mais vencedor. Deus tem um milagre na sua vida, e se você fizer como Filipe, se você obedecer, se você sair da tua zona de conforto, se você deixar um pouquinho de conforto da tua casa, e você for seguir e fazer aquilo que Deus quer, eu tenho certeza que depois Deus vai abrir as comportas